6 de janeiro, em várias tradições cristãs, é chamado dia dos Reis. Eu não vou pregar nessa coroa, mas até que eu fiquei legal, real. Tem alguns anglicanos que adoram partilhar imagens da rainha, então eu também posso usar uma coroa de vez em quando. O dia popularmente conhecido como Dia dos Reis, mas o sentido dele é um pouco mais profundo que isso. E é por isso que no calendário litúrgico ele é chamado de Epifania do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Epifania, ela vem do grego, epifaneia, e significa aparecimento ou revelação. Ou seja, a Epifania, ela foca na revelação de Deus em Cristo e no seu aparecimento a todas as pessoas. A tradição ocidental do cristianismo, a qual nós pertencemos, convencionou separar as principais epifanias dos evangelhos em datas diferentes. Assim, ao contrário dos cristãos orientais que celebram hoje o Natal, a visita dos magos e o batismo de Jesus, nós, hoje especificamente, nós nos focamos na visita dos magos e continuamos a falar de outras revelações, outras epifanias, na quadra que se segue a partir deste domingo e até a quaresma. Ou seja, o tempo que vem depois da epifania, ele não tem nada de comum ou ordinário, como a gente convencionou falar. Ele também vai falar de várias outras revelações, vários outros acontecimentos, várias outras epifanias. Então embarquem conosco nessa descoberta da ação de Deus através dos séculos, que começa hoje. Porque o essencial da epifania é a ênfase em Deus se fazer conhecido ao mundo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. No dia de hoje, especificamente, ele se revelou a 3 sábios vindos do Oriente. E quem eram esses magos vindos do Oriente? Embora a tradição cristã tenha descrito os mesmos como reis, em contraponto ao rei Herodes e ao anúncio do nascimento de um novo rei, os tais magos eram muito provavelmente membros da classe sacerdotal da antiga Pérsia, a religião zoroástrica, zoroastrianismo, que dava muita consideração às estrelas, a você enxergar as estrelas e ver o que as estrelas estão transmitindo por mensagem. Não é uma coisa muito legal você ficar olhando estrelas. Alguns gostam. Eu, quando estava na universidade, eu tive que fazer uma aula chamada Astronomia de Posição, que é basicamente uma maneira de você determinar as coordenadas da superfície terrestre a partir da observação dos astros. Não é legal. Você fica de madrugada observando estrela no teodolito, e a estrela é muito safada, porque se você passa 5 minutos e perde a visão da estrela ali, ela some do teodolito. Aí você perdeu a madrugada. Você tem que fazer no dia seguinte, pega o anuário do Observatório Nacional, vê a posição aproximada que a estrela vai estar, procura simultâneo, está ali, então. Aí você fica olhando, marcando, ó, subiu para tal, andou tantos graus, e não pode perder. O Sol, então, se você passa 5 segundos sem seguir o Sol, esse some mesmo, porque está mais próximo. Então eu imagino que esses magos, eles tinham muita paciência de ficar observando aquelas estrelas. Em um dado momento surgiu essa estrela especial, essa estrela que eles não conheciam, essa revelação, essa epifania, esse algo diferente que estava no céu. E são essas pessoas, esses astrólogos, que na época não era uma coisa tão esotérica, era mais científica, não era quase como astronomia, esses membros de uma outra religião, esses cientistas das estrelas, essas que foram as pessoas que foram levadas a Deus em Cristo, a despeito de serem cientistas, a despeito de serem de outra religião, a despeito de serem de outro país, de outra raça, de outro povo. Assim, ironicamente, Deus quis usar gente que não se dizia sua para comunicar ao rei Herodes,
para comunicar aos sacerdotes judeus, para comunicar à corte de Israel que o Messias havia nascido. Isso porque os meios de Deus para alcançar as pessoas são diferentes dos nossos meios para alcançar as pessoas. Porque Deus trabalha através de todas as pessoas e para todas as pessoas. O anúncio do nascimento de Jesus é feito não a sacerdotes do templo, mas aos pastores que estavam no campo, por anjos. Depois vem uma estrela e avisa esses sacerdotes pagãos, esses astrólogos, que Jesus havia nascido, um novo rei estava chegando. As autoridades da religião judaica não foram notificadas. Deus seletivamente deixou de falar aos que se pensavam serem seus, para mostrar que em Cristo todos são seus. Todos estão ao alcance desse abraço de amor que Deus quer nos dar em Jesus Cristo. A essência teológica da Epifania pode ser encontrada nessa leitura nossa de Efésios. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Ou seja, os pagãos aí são gentios. Pagão comum no sentido negativo hoje em dia, mas aí ele só fala dos não-judeus, ou seja, todas as pessoas. Porque o aparecimento e a revelação de Jesus Cristo ao mundo trazem a toda a humanidade a possibilidade de serem feitos irmãos de Cristo, seus amigos, filhos de Deus. E é por isso que ao longo dos tempos os artistas começaram a representar os magos como três etnias, três raças diferentes, em algumas descrições até mesmo gêneros diferentes. Aqueles que vêm ali simbolicamente representar a humanidade inteira estão visitando o menino Jesus. A visita desses sacerdotes pagãos ao menino Jesus simboliza a visita de todos nós ao menino Jesus. Toda a humanidade, em todas as suas cores e matizes. Esse menino chegou em uma manjedoura, enrolado em panos, e viveu em um lar modesto. Mas a sua ação transformadora do mundo só fez crescer. Jesus partilhava do alimento e sentava-se à mesa com os excluídos da sociedade. Ele se aproximava dos doentes, dos deficientes físicos, dos intocáveis, e com eles, por eles e através deles, fez diversos milagres. E ao final de tudo, ele na cruz atraiu a todas as pessoas para si, erguido ali naquela cruz. Assim, em Jesus Cristo, esse menino que hoje é visitado pelos magos, ninguém está longe do toque de Deus. O amor, a graça e a misericórdia de Deus são para todos, pois Deus revela-se a todos. Hoje nós lemos uma profecia do livro de Isaías, do trecho que é chamado Terceiro Isaías. O Terceiro Isaías é uma coletânea de profecias de diversos profetas que escreveram na tradição de Isaías, escreveram no estilo de Isaías, e eles escrevem justamente no retorno de Israel, no retorno dos judeus depois do exílio na Babilônia. Curiosamente, os judeus também vieram do Oriente uma época, e quando eles chegam em Jerusalém, encontram outros judeus ali, e é uma briga. Será que essa cidade vai dar conta de tanta gente? Quem fica no templo? Quem ficou aqui? Ou quem foi lá para a Babilônia e foi exilado? Essa profecia de Isaías, ela fala justamente a essas tensões de quem podia servir nesse novo templo, quem cabia nessa nova Jerusalém, nessa nova cidade que agora estava sendo repovoada por quem tinha vindo do exílio da Babilônia. Exílio que acabou justamente porque a Pérsia, que séculos depois produziria os reis magos, essa mesma Pérsia libertou os judeus que estavam no cativeiro. E aí o que o profeta fala em Isaías? Ele fala de uma maneira generosa, ele fala de uma maneira inclusiva. Ele fala da glória e da luz de Deus que cobrem todas as pessoas. E fala que Jerusalém não tem
lugar somente para os judeus que lá ficaram e para os judeus que voltaram do exílio. Não, Jerusalém tem lugar para todos os povos da terra, de navio, por caravanas, por outros meios de transporte, chegarem ali. Não apenas os judeus regressados do exílio, mas todos os povos, todas as raças, todas as nações. A glória de Deus já não cabe mais no templo. Ela transborda para fora do templo e alcança todos aqueles visitantes que trazem os seus dons para adorar o Santo Deus. A presença de Deus se expande em direção ao cosmos. Assim, a graça de Deus ela é radical e ela é surpreendente. Como essa glória, que já não cabe mais no templo na Nova Jerusalém, a graça de Deus não pode ser contida por um povo, por uma raça ou por uma religião. Deus não se revelou somente aos fiéis devotos e aos conhecedores da sua teologia. Ele se revelou a cientistas que praticavam uma outra religião. Ele se revelou a astrólogos. Essa glória revelada e aparecida em Cristo atraiu mais o povo de Cristo. Na verdade, atraiu todos os povos. E é por isso que nós precisamos nos deixar surpreender pelo amor de Deus e pela sua revelação neste mundo. Ele não veio apenas para alguns de família nobre, de boa aparência, que estão há 3 gerações da igreja, que têm um dízimo alto, que moram na Zona Sul. Ele não veio só para alguns poucos escolhidos. Ele veio para esses e veio para todos os outros. Ele veio para todas as pessoas. E quando nós não agimos como igreja de modo a atrair a todas as pessoas ao Cristo encarnado, Deus mesmo, por sua conta própria, vai se revelar a elas. Cabe a nós, como igreja, não resistir a esse amor incondicional de Deus. A grande celebração da encarnação que nós fizemos nos últimos 12 dias do Natal direciona-se para a grande celebração da igreja ao encontrarmos a epifania de nosso Senhor, ao entrarmos nessa quadra. Quando nós aprendemos a viver em unidade, de diferentes etnias, classes, identidades, gêneros, nós aprendemos a demonstrar o mistério de Deus, que se revela em Cristo a toda a sua criação, que chama todas as pessoas a adorar aquele que é Deus e homem, o bebê que é adorado pelos gentios de toda parte. E aí que nós nos tornamos uma igreja em epifania, uma igreja epifânica, uma igreja que sempre revela o Cristo às pessoas, uma igreja que marca, que mostra em suas ações, em seu caráter, em seu jeito de ser, que ela é instrumento do Cristo entre nós. Se queremos conhecer a Deus, precisamos direcionar nossos olhos a Jesus e não aos preconceitos sobre quem cabe ou quem não cabe na sua glória. Nesta festa da Epifania, agradeçamos a Deus porque Ele se revelou, porque Ele se fez conhecido a nós de uma forma tão maravilhosa, e possamos nós renovar nosso compromisso ao partilhar dessas boas novas, que Cristo veio, que Cristo se revelou a nós, que Cristo tem boas novas para nos dar. Partilhemos então essas boas novas com todo mundo. Amém.